Prefeitura paralisa obras de shopping em São Luís. Um outro agravante é que, para a empresa dar continuidade às obras, ela terá que começar todo o processo de liberação junto à Secretaria de Meio Ambiente da Estaca Zero. Polícia afirma alto número de mortes nos últimos meses é por conta do aumento do tráfico de drogas. O risco de roubo e arrombamento de carros. Saiba como se proteger da ação dos bandidos. Bia Venâncio e ex-secretários de Passo do Lumiar são acionados pela Justiça mais uma vez. A segunda reportagem da série especial sobre denúncias de crimes e golpes envolvendo o Facebook. E você vai ver ainda A CPI da agiotagem. o contrato milionário da Prefeitura de São Luís. E hoje tem música da dupla Criolina. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. E a edição de hoje começa com um assunto que já vem se tornando comum em São Luís, os problemas dos shoppings. Hoje, a obra do novo shopping, o Golden Calhau, foi embargada pela Prefeitura. E esse não é um caso isolado na capital. A gente já mostrou aqui no Maranhão Acontece as dificuldades de outros shoppings quando o assunto é estrutura. No caso dessa obra embargada hoje, o alvará de construção foi cassado. Não é a primeira vez. O shopping, considerado de luxo, teve as obras paradas em fevereiro, depois de fortes chuvas. O Golden Shopping Calhau é de responsabilidade da empresa São Luís Mall e terá capacidade para um fluxo diário de 30 mil pessoas. Mas as obras foram embargadas, pois o alvará de construção do empreendimento foi cassado por apresentar diversas irregularidades. O proprietário da empresa ele nos revelou, em reunião conjunta conosco, constado em ata, que ele não tinha conhecimento que precisava fazer projeto de terraplanagem. Com a cassação do alvará de construção, a empresa só poderá retornar os trabalhos quando os problemas forem solucionados. Durante todo o dia, a obra ficou de portas fechadas, mas apesar disso, alguns funcionários continuaram trabalhando. Isso significa que a empresa poderá sofrer novas sanções, além das multas que já somam R$220 mil. Além disso, um outro agravante é que, para a empresa dar continuidade às obras, ela terá que começar todo o processo de liberação junto à Secretaria de Meio Ambiente da Estaca Zero. No momento que a Secretaria de Urbanismo caça esse alvará, isso evidentemente vai ter reflexo na licença ambiental, que também vai perder o seu objeto e, consequentemente, será também cancelada essa licença, obrigando eles, a, se for o caso, regularizar o empreendimento, instaurando-se um novo processo de licenciamento. Com as irregularidades das obras e com a deficiência nos estudos de impacto ambiental realizados na gestão municipal anterior, o secretário de Meio Ambiente alerta para os problemas que podem ser causados, sobretudo ao Rio Calhau, que fica nas proximidades das obras. Houve a realização desses estudos, mas isso não inviabiliza que a secretaria, por questão de cautela, reveja alguns procedimentos adotados e, se for o caso, possa adotar outras condicionantes em relação a esse empreendimento. Representantes não quiseram gravar entrevista, mas em nota, a matéria, a assessoria de comunicação do Golden Shopping Calhau disse que a São Luís Malls Limitada está surpresa com o que foi divulgado pela Secretaria de Urbanismo e Habitação e só tomou conhecimento do assunto pela imprensa. O caso está sendo apurado pelo Departamento Jurídico. A empresa reafirmou nota que trabalha com credibilidade, respeito e transparência e está colaborando com a Prefeitura para que tudo seja resolvido. E um homem foi assassinado na noite de ontem na Avenida dos Holandeses, praticamente na porta do kitnet em que morava. José Aguinaldo dos Santos foi morto a golpes de faca. A polícia acredita em um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Também foram registrados assassinatos de John Alves Mendonça, Eduardo Silva Penha, Tarcísio Costa Luso, além de outras 2 vítimas que não tiveram os nomes revelados pela polícia. Os crimes aconteceram no Jardim São Cristóvão e na Vila Vitória. A polícia ainda registrou 3 assaltos a ônibus na região metropolitana. E é cada vez maior o número de reclamações de arrombamentos e até de roubos de veículos. Você vai ver 2 casos agora aqui no Maranhão Acontece. Em um deles, o veículo roubado tem sido usado como transporte para assaltantes.
O caso aconteceu no caminho da Boiada, no centro de São Luís. O carro deste jornalista, modelo Corsa Classic de cor preta, tinha sido comprado há apenas 2 semanas. Ele conta que ao sair para o trabalho no último dia 26, por volta das 7 horas da manhã, teve uma desagradável surpresa. O veículo havia sido furtado. Eu cheguei aqui o lugar mais limpo. O carro tinha uma semana, pouco mais de financiado, né, de comprado e tudo. E mal tinha andado no carro, mal tinha parado para ver o carro direito. E quando cheguei aqui, fiquei sem chão praticamente, né, o lugar mais limpo. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece. Ele relata ainda que no mês passado, ao alugar um carro e deixar no mesmo local, bandidos quebraram o vidro e levaram documentos e o aparelho de DVD do veículo. Exatamente, eu tive um carro alugado e ficava aqui na porta porque as casas aqui, bem como o condomínio que eu moro, não tem garagem. E o carro tinha ficado ali e no meio da madrugada quebraram o vidro traseiro e levaram um DVD do veículo, né? Quer dizer, um carro alugado, tive que arcar com a despesa também do cidadão. Franco acionou a polícia e fez uma campanha pelas redes sociais na internet na expectativa de encontrar o carro. E reclama da falta de segurança no local. Aqui mesmo perto não tem o sistema de vídeo monitoramento, né? Eu fiz o BO. Nos últimos meses, o número de arrombamentos, roubos e furtos de veículos aumentou, principalmente nos bairros Centro, Madre Deus e Beira-Mar, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. E para evitar este tipo de problema, a polícia dá algumas dicas. A população deve ficar atenta. Use o bom senso para estacionar. Certifique-se que o carro foi fechado corretamente. Utilize todos os dispositivos necessários, alarme e travas. Antes de entrar em casa, observe se há movimentos estranhos na área. E um homem foi preso acusado de roubar turistas no centro histórico. Jailson Santos foi preso em flagrante depois de ter assaltado e agredido 3 turistas de Santa Catarina. Policiais militares da Companhia de Turismo notaram que populares corriam atrás do acusado e acabaram prendendo o suspeito. Giro de notícias, políticas e o assunto do próximo bloco com informações sobre a CPI da agiotagem. Você vai ver que a aliança PT e PMDB pode acabar aqui no Maranhão. A situação está na corda bamba. E o valor do choque de gestão da Prefeitura de São Luís vai custar 3,5 milhões de reais. A gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta e o Maranhão Acontece fala agora da política no estado. No nosso giro de notícias políticas, a discussão é a aliança PT-PMDB. A união está abalada. Alguns membros do PT querem um nome próprio para 2014 e outros querem manter a parceria com o Grupo Sarney. Informações da política no Maranhão com Joelson Braga. Na recente visita ao Maranhão, o ex-ministro e militante histórico do Partido dos Trabalhadores, José Disseu, reafirmou o interesse estratégico do PT em caminhar ao lado do PMDB nas eleições do ano que vem. Mas esta decisão somente será tomada após o processo de eleições diretas, o PED, como é chamada a eleição interna do partido. A votação acontece em 10 de novembro e vai definir o novo comando da legenda nos diretórios nacional, estadual e municipal. E dependendo deste resultado, muita coisa pode mudar. Na aliança, só é ruim quando muda o programa e o rumo do governo, quando muda aquilo que você se comprometeu com o eleitor nas urnas. Atualmente, o PT maranhense está de mãos dadas com o partido da governadora Rosiana Sarney. Mas este casamento pode chegar ao fim. Para as eleições internas deste ano, 3 candidaturas ao diretório estadual estão postas. E 2 delas são favoráveis ao fim da relação PT-PMDB. O deputado estadual Zé Carlos da Caixa sinaliza em apoiar Henrique Souza e é a favor de candidatura própria ao governo do estado em 2014. Já o deputado Bira do Pindaré lançou Augusto Lobato. Eles são favoráveis à aliança com o PCdoB de Flávio Dino para as eleições do ano que vem. Nós sabemos que há 3 teses em debate no PT, a de renovação da aliança com o PMDB, que para nós não tem trazido nenhum tipo de vantagem, nem para nós, nem para o povo do estado. Existe uma outra vertente que defende a candidatura própria e nós que estamos defendendo a aliança com o PCdoB, mas de forma valorizada. O vice-governador Washington Oliveira quer a manutenção da parceria com o PMDB
e vai brigar para que Raimundo Monteiro alcance a reeleição ao Diretório Estadual. À medida que as eleições de 2014 se aproximam, esquenta a briga interna no partido. Bira do Pindaré acredita que o PT precisa buscar novos caminhos. Preciso que a gente faça o debate dentro das regras do partido, de maneira transparente, tranquila e de maneira equitativa, ou seja, respeitando o direito de todos os concorrentes de se apresentarem. No site do partido já existe até aviso para os filiados atualizarem as contribuições e assim participarem do PED. As inscrições das candidaturas para a disputa interna começam no próximo mês e a expectativa do PT é aumentar a participação dos filiados no processo de escolha. No último PED, em 2009, 520 mil filiados votaram. O partido tem cerca de 1.600.000 filiados em todo o país. No quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre o crime de agiotagem no Maranhão. Recebemos Carlos Sérgio, advogado especialista em direito eleitoral. Boa noite. Boa noite. Agora, o senhor advoga um caso em que dois ex-prefeitos seriam envolvidos, acusados, suspeitos em crimes de agiotagem. Eles prestaram esclarecimento, correto? Correto. Na verdade, eles não são ainda nem suspeitos. Houve uma divulgação informal de uma lista relacionando 41 municípios e os prefeitos desses respectivos municípios. Entretanto, eles espontaneamente já compareceram, prestaram seus esclarecimentos e nenhuma relação eles possuem com agiotagem, nenhuma relação o município que eles representam, em nenhum momento teve qualquer negociação com as pessoas acusadas desse crime de agiotagem no Maranhão. Agora, o que diz a lei sobre o crime de agiotagem? Ela é firme? Existe punição de fato? Sem dúvida nenhuma, a agiotagem é crime, você não pode emprestar recursos com juros exorbitantes e muito menos ainda envolvendo recursos públicos, né? Os municípios, as prefeituras, elas não podem jamais ter qualquer tipo de contratação, de negociação envolvendo dinheiro emprestado de agiotas. Portanto, é uma situação grave, uma situação delicada. O secretário de Segurança, os delegados muito atuantes, muito competentes, o Ministério Público estão fazendo o seu trabalho, mas é muito importante que haja o devido cuidado para não envolver pessoas inocentes, que seja assegurado o direito de defesa, o direito de acesso aos autos do inquérito, que correm em segredo, mas as partes, os envolvidos, têm direito ao acesso, para preservar as pessoas, para que a investigação aconteça, para que o crime seja apurado, mas que as pessoas paguem, os envolvidos paguem na proporção da sua responsabilidade, na proporção da sua culpabilidade. E isso só ocorre se o Ministério Público fizer seu trabalho, a polícia o seu trabalho, mas os advogados também poderem fazer o seu trabalho. Para que as pessoas em casa entendam, já existe um processo, já existe uma investigação em relação ao caso de agiotagem aqui no Maranhão, mas a Assembleia ela também quer investigar, ela quer instaurar uma CPI. Qual seria a diferença, como é que seria então isso no caso da investigação e da punição? Pois é, a investigação a princípio ela está a cargo da Secretaria de Segurança, dos policiais da Superintendência de Investigações Criminais. A Assembleia Legislativa, dentro das suas prerrogativas, está no âmbito da sua competência, pode também instaurar uma CPI com um objeto determinado para realizar um trabalho sempre que a Assembleia e os políticos também entenderem que ela se faz necessária. Uma pode influenciar na outra? Uma tem poder maior que a outra? Não, acredito que a Assembleia, os políticos, eles têm sua importância na investigação, assim como os delegados, os Ministério Público. Elas podem ser até complementares, uma informação de uma ser repassada para da outra. É sempre bom as coisas serem investigadas, mas é muito bom também, muito importante, garantir o direito de defesa, o direito ao contraditório, para que as pessoas possam responder realmente na medida da sua participação e não tenham os seus nomes expostos de forma indevida, quando muitas vezes nenhuma relação mantém com aqueles fatos. A gente também tem outros assuntos, inclusive em âmbito nacional, PEC 37 e PEC 33. Falando primeiro em relação à PEC 33, que envolve o STF. Exatamente, é uma discussão muito interessante, requer um debate muito grande sobre isso. E é uma proposta que está no Congresso de certa forma, limitar alguns dos poderes concedidos ao Supremo Tribunal Federal através da emenda constitucional número 45. Então, a PEC 33, ela é do deputado federal do Piauí, ela propõe que seja modificado o quórum
de julgamento pelo Supremo das declarações de inconstitucionalidade das leis. Portanto, que seja um quórum de 4/5. Há também nessa PEC trata também de que as súmulas vinculantes hoje editadas pelo Supremo, que elas sejam depois também levadas à apreciação do Congresso Nacional e que as emendas à Constituição que possam vir a ser declaradas inconstitucionais pelo Supremo, que elas também sejam submetidas à apreciação do Congresso. E a PEC 37 restringe o poder de investigação do Ministério Público? Eu não diria que restringe, ele pretende regulamentar. Há quem entenda que a Constituição já define que quem investiga crimes é a polícia. O Ministério Público exerce o controle da atividade policial, mas há uma ação direta de constitucionalidade, que o Supremo nunca definiu isso. Então, diante dessa dúvida, há essa PEC que pretende deixar bem claro que a investigação criminal ficará a cargo sempre da Polícia Judiciária, e o Ministério Público oferece a denúncia. É uma situação também controvertida e agora o Congresso também parou um pouco a discussão, parece que vão rever. Eu acho que é possível, sim, um entendimento, uma adequação para que o Ministério Público continue tendo um papel importante e desempenho, mas que a polícia também ela possa ser melhor estruturada, porque muitas vezes quem investiga sempre tende a querer mostrar que a sua investigação foi correta. Então, talvez não seja muito bom quem denuncia e investiga. Na nossa opinião, como advogado, é importante que um órgão investigue, outro acuse, outro julgue, outro faça a defesa. Isso é importante. A repartição de competências, no meu entendimento, é o melhor para a democracia. Ok, a gente agradece então a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Muito obrigado, boa noite. A Prefeitura de São Luís vai pagar R$ 3,5 milhões à empresa Macroplan para colocar em ação do tão falado choque de gestão na administração de Edivaldo Holanda Júnior. A prestação de serviço foi contratada sem concorrência pública, conforme publicação no Diário Oficial do município. Em nota, a Prefeitura de São Luís divulgou em 7 itens justificativas para esclarecer a contratação da Macroplan e que a decisão de continuar o trabalho foi tomada com base nas necessidades e carências do município, no compromisso de investir na melhora da gestão municipal. Inclusive, na nota, a contratação não onera o município, pois existem programas e parcerias para captar recursos e financiar trabalhos na modernização da gestão. Um dos programas já alcançou a marca dos R$ 14 bilhões em aumento de receita. E a ex-prefeita de Passo do Lumiar, Bia Venâncio, mais uma vez teve o nome envolvido em acusações de irregularidades. Bia Venâncio e ex-secretários foram acionados pelo Ministério Público do Maranhão por falta de licitação no São João de 2010. Segundo investigações, foi montado um contrato com uma associação para realizar o evento e render vantagens econômicas indevidas. Na ação civil, os promotores solicitam que a condenação seja de suspensão de direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa no valor de 100 vezes a remuneração em dezembro de 2012 e ainda a detenção de 3 anos a 5 anos. Na Assembleia Legislativa, faltam apenas 3 assinaturas para que o requerimento que pede criação da CPI da agiotagem. O deputado Raimundo Cotrim já conta com 11 magistrados. Se sair do papel, pode abalar diretamente as prefeituras municipais. E para falar sobre este cenário, temos os comentários políticos do jornalista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Bem, volta aí das férias. Vamos falar então de agiotagem. Pois é, a Assembleia está tentando criar uma CPI da Assembleia para investigar a agiotagem. A agiotagem realmente ela existe, todo mundo sabe que ela existe, mas nem todo mundo sabe como funciona o processo de agiotagem dentro de uma campanha eleitoral. E também depois da campanha eleitoral, principalmente depois que os eleitos começam no exercício do mandato. Então, realmente, essa é uma atividade que o deputado Raimundo Cotrim, que teve o nome citado em investigações da Polícia Militar, ele resolveu reagir pedindo essa CPI que conta já com 11 assinaturas. Está muito perto de chegar ao limite das 14 necessárias para que a Assembleia realmente comece a trabalhar nessas investigações. Elas realmente são necessárias. O que se duvida é se realmente o deputado vai conseguir chegar ao número necessário das 14. A gente sabe muito bem como há um poder muito forte
quando se tenta criar CPI em qualquer parlamento, em qualquer casa legislativa, sempre há uma dificuldade muito grande em criar uma CPI. E essa CPI, normalmente, não só essa, como todas as CPIs, os políticos sabem como ela começa, mas não imagina como será o desfecho, qual é a abrangência que ela vai atingir no decorrer das investigações. E aí fica a dúvida para saber se realmente o deputado conseguirá essa proposta que ele se propõe junto com os seus colegas. É necessário que todos, ou pelo menos o número necessário, realmente se dispõe a apoiar a proposta de CPI, porque a população ouve muito falar de agiotagem, das trambicagens que dela decorrem nas gestões municipais, e é preciso que se passe a limpo essa realidade. Quem tiver culpa vai ter que responder. Quem não tiver culpa também vai ter que ser inocentado. Essa é a prática que se espera que aconteça. E, para nós, jornalistas, esperar que realmente a CPI aconteça, porque em 1999, aquela do crime organizado, ela sacudiu as estruturas da bandidagem no Maranhão. Você imagina que no tempo, só para concluir rapidinho, até o rádio de pilha desapareceu do comércio de São Luís, tamanha era a expectativa da população em relação ao que estava sendo investigado no plenário da CPI. As rádios AMs que transmitiam ao vivo de dentro do recinto da CPI nunca tiveram tanta audiência. Chegaram até a recuperar o tempo, o espaço que havia perdido para as emissoras de rádio FM. Okay. Então, dessa vez agora vamos ver que sai alguma coisa de boa, né? Obrigado, Borges, obrigada. Boa noite. Boa noite. Você vai ver a seguir a segunda reportagem da nossa série especial sobre denúncias e mobilizações nas redes sociais. Você vai ver também Receita Federal registra mais de 26 milhões de declarações do imposto de renda. Os detalhes daqui a pouco. E a polícia fez um levantamento dos casos de homicídios em São Luís e aponta: o tráfico de drogas é o principal motivo da onda de violência na cidade. Foram 79 armas de fogo apreendidas por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar só nos 4 primeiros meses do ano, 20 delas em abril. Dados do ICRIM revelam que de janeiro a março de 2003, o número de armas apreendidas na região metropolitana e municípios próximos a São Luís foi muito maior, cerca de 404 armas. Mas ela é apreendida e, uma vez periciada, volta, pode ser devolvida ao dono e novamente ser perdida e voltar de novo ao Instituto. As apreensões são o resultado do trabalho ostensivo da Polícia Militar, que realiza inúmeras abordagens durante as operações policiais. Apesar do grande número de apreensões de armas, o índice de criminalidade tem aumentado na capital. O mês de abril também registrou 98 homicídios. A gente observa que a maioria desses homicídios são praticados por pessoas que já têm reincidência, algum tipo de delito, já cometeram algum tipo de crime, vamos dizer assim, ou roubo. Outros já têm até passagem pela polícia por homicídio. Então a gente acredita que esse aumento, esse número elevado, se deve justamente à questão da impunidade. Os bairros sob responsabilidade do 8º Batalhão da Polícia Militar, onde foram registrados o maior número de homicídios e apreensões, foram a Ilhinha e Vila Isabel Cafeteira. No entanto, dados do Comando Geral da Polícia Militar informam que o São Bernardo, Cidade Olímpica, Liberdade e Coroadinho estão entre os bairros mais violentos da capital. E um capotamento aconteceu na tarde de hoje, próximo à ponte Bandeira Tribuzzi. Teve risco de explosão por conta do vazamento de combustível do carro. Uma pessoa ficou ferida e é claro que um congestionamento se formou em cima da ponte. O acidente envolvendo 2 veículos de passeio aconteceu por volta das 4 horas da tarde no cruzamento da Camboa com a ponte Bandeira Tribuzzi. Segundo testemunhas, este carro, que vinha no sentido centro-Camboa, invadiu a preferencial e acabou atingindo este outro veículo, que capotou logo em seguida.
A condutora de um dos veículos não quis se identificar e falar sobre o acidente. O outro condutor que sofreu ferimentos leves é o aposentado de 57 anos, Moisés Orlando Neto. Ele explicou como foi pego de surpresa. Passei a preferencial aqui, ela me colheu no meio. Simplesmente foi isso. Eu ainda tentei, buzinei, mas ela vinha um pouco rápido e colidiu. É coisa que acontece mesmo no dia a dia do trânsito, né? E a minha sorte é que eu estava com o equipamento de segurança, né, que é o cinto, e salvou a minha vida, porque se não fosse isso, talvez eu teria caído do lado de fora do carro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram rápido ao local e prestaram atendimento imediato aos condutores. E ontem o Maranhão Acontece estreou uma série de reportagens sobre o poder das redes sociais em termos de campanhas e mobilização coletiva. Hoje, nossa equipe traz para você a repercussão de uma campanha de alimentação iniciada no Facebook pelo diretor de um dos mais movimentados hospitais da capital maranhense, o Socorrão 1. O médico Iglésio Moisés é diretor-geral do Hospital Municipal Djalma Marques, o Socorrão 1. O cargo é exercido desde o início da nova gestão do município de São Luís. Sempre a par das novas tecnologias e possibilidades da internet, o jovem diretor vê nas redes sociais uma forte aliada para a solução de problemas. Iglésio ganhou bastante notoriedade no início de janeiro deste ano, quando decidiu fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para os pacientes do Socorrão, por meio das redes sociais, mais especificamente utilizando o Facebook. O fato inusitado chegou a ganhar repercussão nacional. Iglésio diz que, antes de tomar a decisão pela campanha, não chegou a pensar se receberia muitas críticas ou na quantidade de apoio que teria naquele momento. Eu acredito que se nós formos, tudo que nós formos pensar em termos de impacto que tem que ser feito, se nós pararmos para pensar sempre nas críticas, é óbvio que a gente vai muitas vezes caminhar muito mais lentamente do que precisa. E a forma como foi feita foi uma forma digna. Ninguém roubou, ninguém fez nenhum tipo de ilegalidade. Se pediu realmente que a população doasse. Doação é uma coisa voluntária, né? Então, quem doou, doou de boa vontade, não foi obrigado. 2 toneladas de alimentos foram arrecadadas em 2 dias. Iglésio conta que a campanha não só ajudou a transpor o difícil obstáculo, alimentar tantos pacientes sem nenhuma empresa disposta a fornecer a alimentação, sem antes receber da prefeitura os pagamentos atrasados. A repercussão nas redes sociais levou boa parcela da sociedade a ver como legítima uma saída fora dos padrões normais. O diretor recebeu a aprovação de muita gente, que entendeu que, embora o problema fosse da Prefeitura de São Luís, naquele momento o mais importante era alimentar os pacientes do Socorrão. Até hoje a gente recebe muitos elogios pelo que aconteceu, pessoas ressaltando a coragem de termos ido ali, reconhecer que tínhamos dificuldades, que muitas vezes as pessoas não reconhecem as dificuldades que têm nas suas pastas, nos seus gabinetes, nos seus trabalhos. Quem criticou realmente tem o seu direito, mas eu gostaria que tivesse passado aqui naquele período para saber realmente o que a gente recebeu. Criticar é válido, mas da sua tranquilidade do lado, da sua cadeira, sempre vai ser mais cômodo do que acompanhando a situação de perto. A campanha de doação de alimentos para um hospital público abriu debates sobre ética, limites e possibilidades. O médico e diretor do Socorrão entende que era a coisa certa a fazer e está tranquilo. A prefeitura apoiou o ato, comprou a ideia também, porque estava com muitas dívidas, muita coisa para ser organizada num curto espaço de tempo. Será que o administrador continua usando as redes sociais para chamar a atenção para o Socorrão? Nós utilizamos o Facebook hoje em dia como uma página, né? Tem uma página do Facebook dedicada ao Socorrão, onde nós divulgamos as nossas atividades, onde nós interagimos com a comunidade, as pessoas apresentam suas sugestões, críticas, às vezes ficam empolgadas com as coisas, pequenas coisas que nós vamos fazendo no dia a dia aqui, que vão paulatinamente melhorando. E veja, no próximo bloco começa a campanha contra a febre aftosa e o Maranhão batalha para sair da zona de risco. E a valorização da música maranhense no projeto BR-135 pela dupla
dupla Criolina. Os detalhes daqui a pouco. Já estamos de volta e um total de 26.034.621 contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano. O número ficou levemente acima da estimativa da Receita Federal, que esperava receber em torno de 26 milhões de formulários. Quem não enviou o documento dentro do prazo terá de pagar multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. Além de baixar o programa usado para preencher a declaração, também é necessário gravar no computador o ReceitaNet, que são os mesmos usados para quem declarou dentro do prazo. Por isso, quem já possui os programas gravados no computador não precisa baixá-los novamente. A partir de hoje, o sistema está reaberto para essa pessoa que não conseguiu transmitir a declaração no prazo. Então, esse contribuinte ele pode fazer essa declaração. É claro que ele fazendo essa declaração com atraso, ele já vai estar sujeito a uma multa. Quem perdeu o prazo de 30 de abril vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74. Mas a demora no envio da declaração pode fazer esse valor aumentar. A Receita cobra uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20%. Por isso, a orientação é que a declaração seja enviada à Receita o quanto antes. Normalmente, os declarantes que têm imposto a pagar, né, ele apura lá, imposto devido, né? Então, essa multa ela é 1% ao mês, mas limitada a 20%. Então, essa multa pode chegar, a multa máxima é 20% desse imposto devido lançado na declaração. Geralmente, de quem tem imposto a pagar. Aqueles que têm imposto a restituir vão conseguir receber o valor normalmente, mesmo com o atraso da declaração. E também é possível corrigir alguma informação depois de enviá-lo. E para quem recebe menos de 24 mil por ano, fazer a declaração é opcional. É facultativo. Tem muita gente que não é obrigado a fazer a declaração, mas faz. Uma questão de costume e tal. Tem muita gente que acha assim que se não fizer a declaração vai ter o CPF suspenso. Né? Muita gente faz, mesmo não estando obrigado. E o Maranhão vai ter um mês para sair do quadro da febre aftosa. Os criadores precisam vacinar o gado bovino e bubalino e comprovar as agências reguladoras. Mas e nas ruas, existe alguém que se preocupa com a qualidade da carne que está consumindo? Nós vamos ver na reportagem de Elinalva Cardoso. A campanha de vacinação contra a febre aftosa começou na última quarta-feira em todo o estado. Doença que representa uma verdadeira ameaça para a população, quando o assunto é o impacto causado na economia nacional de diversos países e na produtividade de empresários e setores ligados à comercialização da carne bovina. Nesta primeira etapa da campanha, devem ser vacinados mais de 7 milhões de animais bovinos e bubalinos em todos os 217 municípios maranhenses. A expectativa da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, é ultrapassar o índice de cobertura vacinal, que é de 97%. Em novembro de 2012, tivemos um índice de 96,38% e a nossa meta agora para maio é ultrapassar o índice de 97% em todas as 18 unidades regionais ou 217 municípios do estado. Mesmo quem tem apenas uma cabeça de gado está obrigado a cumprir a determinação da AGED. Os criadores vão ter até o dia 31 de maio para comprovarem as vacinas contra a doença em revendas autorizadas e vacinarem os rebanhos. Após o prazo autorizado para a imunização, os criadores vão ter ainda 15 dias para comprovar a vacinação do rebanho. Aqueles que não fizerem essa comprovação, a gente vai em busca dos inadimplentes, daqueles que não fizeram, e aí se aplicarão as multas que são devidas de acordo com a regulamentação da AGED. E hoje a dupla Criolina, Lê Muniz e Luciana Simões lançaram um projeto Plataforma PR-135 Energia Musical 2013. Segundo os idealizadores, o projeto vai ganhar um novo formato este ano, com a realização de 4 encontros. E o primeiro vai acontecer no final do mês, dia 28 de maio, no Teatro Arthur Azevedo, reverenciando os 35 anos do álbum Bandeira de Aço, do músico Papete. Desta forma, o evento pretende homenagear os outros artistas maranhenses com apresentação de documentário e shows. Além de homenagens aos artistas, os próprios maranhenses também estão envolvidos na produção.
E assim a gente encerra a edição de hoje. Para rever as matérias exibidas no Maranhão Acontece, você acessa o nosso site www.tvguará.com. A gente tem um encontro amanhã a partir das 6h45 da noite. Até lá. E a gente se vê daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. Até daqui a pouco. TV Guará, diferente por natureza.